Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. Hoje, quarta-feira, 20h45, entramos à sua tela para poder lhe proporcionar este debate. Contamos aqui com a presença dos nossos painelistas, convidados, residentes e também convidados que passo já a citar. O Paulo Guambe, seja bem-vindo ao FTV Debate. Muito boa noite. Boa noite, cumprimento a si, aos painelistas, a sua equipa técnica, aos telespectadores da FTV, do Rumo Maputo, do Zimbointe, com a esperança de que seja mais uma oportunidade de podermos conversar, quiçá por ideias que vão fazer o trajeto dos nossos próximos 5 anos. Exato. Paulo, algum ponto prévio para o debate de hoje? Bom, não estava preparado, mas nunca faltam pontos prévios, não é? Exato. Eu estou a ler um livro que se chama O Triunfo dos Porcos, de George Orwell, que narra a história de uma quinta. Exato. De uma quinta em que o dono é Jones. E é tratado logo a abrir o livro como um tipo que está bêbado e que, pronto, explora todos os animais que ali estão e que depois os animais rebelam-se contra ele porque julgam-se estarem a serem explorados. Exato. E acabam mesmo assaltando a quinta e passam a controlar a quinta, passam a se autogovernar sem a presença do Jones, que era ele simboliza o colonialismo. Bom, esta é a história que nos diz muito respeito como nação. Libertamos-nos como país de um Jones, não é? E que depois passamos a nos autogovernar e depois traímos a nós próprios. Aquela independência dirigida pelos porcos foi privatizada pelos porcos que passaram a explorar os outros animais. E hoje estamos num contexto em que estamos decepcionados com a vitória que tivemos sobre o Jones, que simboliza o colonialismo, mas tornamos-nos porcos e não sabemos tornar esta independência coletiva através do benefício coletivo dos recursos naturais, do Estado em que o Estado que sirva a todos nós e precisamos de tirar os porcos do poder. Exato, muito obrigado, Paulo. E também passo já a saudar ao meu lado esquerdo, Alves Mulungo. Seja bem-vindo ao FTV Debate. Obrigado, Supa. Cumprimentar desde já a quem nos acompanha a partir de casa e também aos meus colegas de painel. Dizer que estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos políticos, económicos e sociais a nível nacional. Mulungo, ponto prévio para o programa de hoje. Bem, o meu ponto prévio vai exatamente para questões de aquilo que eu se calhar podia chamar de estou aqui a citar aqui o termo, o tema de um livro de Jacinto Veloso, que é o Último Voo do Flamingo. Então chamaria se calhar... Não, Memórias em Voo Rasante, Jacinto Veloso. Memórias em Voo Rasante. O Último Voo do Flamingo é do Miyakoto. É do Miyakoto, ok. Se calhar seja isso, então estaria a fazer uma analogia com esses últimos meses da governação do presidente Nunes. Trago isto porque é que, de facto, estamos aqui a ver que há um festival de memorandos que o presidente vem assinando com outras instituições e outras figuras além fronteiras, o que, de certa forma, está a criar uma espécie de cerco para o próximo governo. Ou seja, nós já estamos no fim do mandato e estamos a celebrar certos contratos. Esses contratos, em termos lógicos, poderão entrar em vigor a partir de janeiro. E se entram em vigor a partir de janeiro, entrará de facto com o novo governo. E até aqui o novo governo é uma incerteza. Não se sabe se será o governo da Renamo, o governo do MDM, do Podemos com o seu candidato Venâncio Mondlane, ou mesmo da Frelimo com o seu candidato Daniel Chapo. Então é preciso que haja aqui uma compreensão
do fim. O fim serve exatamente para ali onde, quando é alguém que está a narrar uma história, o fim é reservado para o moral da história, não exatamente para estragar a história. Então, nós gostávamos imenso que tivéssemos um desfecho que agradasse de facto a todos nós. Já temos memórias das trevas destes últimos 10 anos, gostávamos de passar uma borracha nestes últimos meses e olhar para o presidente Nyusi, que em breve será um presidente honorário, como alguém que se calhar no fim de facto mostrou um determinado arrependimento com os atos que ele foi tomando. Mas o que estamos a perceber, quando olhamos para a inauguração que foi feita já na semana finda, acho que é um quartel da polícia, um centro de treinamento, já carrega o seu nome, o refeitório carrega o nome da primeira-dama. Isto, de facto, demonstra que nós não estamos preocupados com algumas chamadas de atenção que vamos recebendo, continuamos a repetir os erros, porque esse tipo de coisas, quartéis, refeitórios, que tem que carregar o nome das zonas onde elas se encontram. Podia ser o quartel de Mulotano, o quartel de Boquiço. Assim, de facto, é que se faz com esse determinado tipo de coisa. Já tivemos o assunto do aeroporto de Chongqing, que carrega o nome do Presidente da República. Então, esta repetição, de facto, demonstra que não há aqui um reconhecimento daquilo que as pessoas têm vindo a falar e a apelar ao Presidente da República para tomar nota quando estiver a fazer, quando estiver, de facto, numa posição de decisão de coisas do género. Exato, muito obrigado, Alves Mulungu. E para já também passo a saudar Samamat, muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. Muito boa noite, quero também cumprimentar os meus colegas de painel, extensivamente aos nossos estimados telespectadores que nos veem a partir de casa, em diversas plataformas onde a FTV está disponível. E não tenho um ponto prévio por uma questão de economia de tempo. Temos aqui a avançar para o... Exato, direto ao ponto. Exato, caro telespectador, muito boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo a esse espaço onde vamos discutir assuntos que dizem respeito à nação moçambicana e também olharmos para aquilo que é a perspectiva do futuro, para onde que vai este belo país. Hoje vamos discutir 3 pontos importantes, ou melhor, 3 temas. O primeiro que é o rescaldo da campanha eleitoral que já vai à sua reta final. Estamos a escassos dias do término da campanha e o dia da votação, que é de 9 de outubro. E também vamos falar hoje do Conselho Constitucional, que ordena o uso de urnas de eleições autárquicas para as eleições gerais. Sabemos também que foi aprovada uma lei eleitoral que tem as suas especificidades. E, por fim, vamos falar dos professores, que estes propõem que os diretores das escolas sejam eleitos pelos seus pares. No entanto, vamos começar com o nosso debate. Eu mesmo vou arrancar consigo, Paulo. Vamos falar em torno do rescaldo da campanha eleitoral. Estamos mesmo a escassos dias para o término da campanha e o dia da votação. Qual é o balanço que faz desde o início da campanha? Como está a decorrer a campanha eleitoral e qual é a perspectiva, analisando os pontos fortes e fracos dos possíveis candidatos, os 4 candidatos que estão na corrida eleitoral, e também dos partidos que estão aqui a se fazer sentir para esta corrida? Bom, para a primeira questão sua, ou a questão central sua, tenho que dizer que a campanha está muito boa. Fizemos um bom percurso e ainda estamos a fazer, afinal ainda faltam 7 dias e conseguimos passar por diferentes adversidades. É preciso lembrar que a nossa relação, como podemos, com o Ivanilson Mondlane começou 4 dias antes do início da campanha eleitoral e o povo tinha outro tipo de memória do próprio candidato e até do próprio Podemos, que era preciso enfrentar o eleitorado no sentido de construir dentro dela novas memórias, por assim dizer. E é uma caminhada muito boa, a mensagem passou e continua a passar.
de tal forma que esperamos resultados que esperamos. Em relação à segunda questão, a avaliação dos candidatos, bom, pontos fortes, pontos fracos, eu acho que não seria ético eu fazer, sabe por quê? Porque eu estaria a fazer uma análise política e não uma análise tecnicamente que possa ser válido, porque a esta altura do campeonato, onde as emoções políticas nos sobem mais, e até porque nos é obrigado a termos um discurso político e não um discurso técnico ou científico, então o melhor é evitar entrar em discursos técnicos, porque não poderei conseguir. Exato, muito obrigado, respeito mesmo a posição. Alves Mulungo, faço-lhe a mesma questão. Bem, esta campanha, ela de facto trouxe uma novidade, falo exatamente desta força que o partido Podemos ganhou, digamos, em palavras próprias, na trela mesmo do candidato Venâncio Mondlane. Isto, de facto, trouxe-nos uma Renamo enfraquecida, um MDM que anda, de facto, nas sombras e, de facto, trouxe-nos a ideia de que, afinal de contas, quando nós achávamos que teríamos uma terceira, uma quarta força nesta campanha ou nestas candidaturas, nós percebemos que continuamos bipolarizados, ou seja, continua a Frelimo e também mais um partido, que é de facto o Podemos e o seu candidato. São as figuras com mais, o Daniel Chapo e o Venâncio Mondlane, são as figuras com maior visibilidade nesta campanha toda. O mais triste é que a Renamo é, de facto, o maior partido da oposição, tem um histórico extremamente enriquecido que podia se aproveitar, de facto, para alertar e recordar ao eleitorado para que, de facto, continue a acreditar nesta Renamo. Mas todo este processo histórico da Renamo, eu acho que ele não foi capitalizado e, principalmente, a figura do Afonso Dhlakama podia, neste momento, ser muito chamada nos discursos da campanha. Ela não é muito chamada porque, de facto, estamos a perceber que a Renamo não consegue capitalizar tanto a imagem da figura, tanto também o seu processo histórico. Então, isto também se estende para o MDM, que eu digo que anda nas sombras, é que o MDM já nos habituou desde o princípio da campanha, que há dias que faz campanhas e há dias que também não faz. Bem, há algo aqui por se lamentar, é que o MDM, quando eu apreciei todos os manifestos dos partidos e juntamente com os seus candidatos, o MDM tinha um ótimo manifesto, mas o que acontece é que estou a ver que há uma dificuldade, ou percebe-se que há uma dificuldade em poder, se calhar, transmitir essas ideias boas que se encontram plasmadas no seu manifesto. Agora, o mais triste para mim, o ponto fraco, é que quase todos os candidatos continuam a prometer aquilo que eu, de facto, gostava imenso que não se prometesse às pessoas, que é, de facto, construção de estradas, construção de escolas e hospitais, porque isto, para mim, faz parte do direito fundamental de todos nós. Isto é um direito que o moçambicano tem, do governo que for a vir, ou o governo que for a ascender ao poder, proporciona ao moçambicano este tipo de direito. É um direito básico, ter um hospital, ter serviços mínimos para poder satisfazer aquilo que são as suas necessidades básicas. Então, quando ouço os candidatos a prometer isso, eu começo a olhar para algum déficit no nosso processo democrático, significa que ainda não estamos a abandonar os discursos de 90, ainda em 2000 continuamos com os mesmos discursos. É verdade que continua-se com os mesmos discursos
que, de facto, numa outra linha de análise, pode-se perceber que há zonas que ainda não sentem, de facto, uma presença do Estado notória, ainda há déficit de uma presença do Estado. Então, há que se levantar, de facto, pela percepção que os candidatos têm quando se fazem essas zonas, há que levantar esses pontos. Mas o mais caricato é quando os mesmos candidatos depois levam esse tipo de discurso para as cidades. Então, aí já complica um pouco aquilo que é a visão dos próprios candidatos. Mas é um processo que está a decorrer de forma positiva, eu acho, e esses 7 dias que faltam, eu acho que os candidatos, seus partidos podiam aproveitar, de facto, para alavancar mais a sua aparição na praça política, e há partidos que de facto nos 30 e tal que não estamos a conseguir notar na praça, acho que sumiram, e daqueles que de facto declararam fundos nem aparecem lá na lista, o que significa que já foram declarar até os fundos e receberam a outra parte do valor. Então isto tudo mostra que há falta de idoneidade por parte de alguns partidos. Elas são criados para fins não políticos, mas para satisfação de alguns interesses próprios. Tínhamos que criar, se calhar, uma lei que proibisse a participação de alguns partidos que não conseguissem atingir um certo número de votos nas próximas eleições. Exato, muito obrigado, Mulungu. 30 segundos. Vou passar para o Samamate e depois volto consigo. Samamate, é sua vez, eu faço a mesma questão. Antes de perder o fio de pensamento. Sim, eu acho que faz todo sentido os candidatos prometerem estradas, porque estamos a vir de uma historicidade em que a gente não conseguiu, como governo, como Estado, dar isso às populações. Então tem necessariamente que fazer parte do leque de promessas. É preciso vermos que a questão da unidade nacional é aqui onde vem o maior valor de prometer uma estrada, e não só prometer, mas construir estrada. A unidade nacional só pode ser, de fato, efetiva se temos estradas, porque elas vão permitir mobilidade às pessoas. E é preciso incluir mais as vias fluviais, o transporte aéreo. Nós temos um bilhete extremamente caro que não permite a mobilidade dos moçambicanos. É preciso, e se formos a ver, o preço do bilhete em si, ele é barato, mas é acrescido muitos impostos, tal que fica tão caro ir ao Cabo Delgado do que você ir à Europa. Por que não podemos sacrificar o conjunto de impostos que são acrescidos ao bilhete para podermos ter moçambicanos com mobilidade dentro do seu território e assim podermos fazer trocas comerciais e trocas culturais, não é? Era só esse remate que eu queria fazer. Obrigado. Seu tempo, Samamate. Muito obrigado mais uma vez. Eu penso fazer uma avaliação da nossa campanha eleitoral. Há vários fatores que podemos usar como medidores. Uma das questões fundamentais que não podemos usar é a atuação dos próprios partidos políticos. Exato. Se nós formos a olhar aquilo que foi a atuação dos partidos políticos, no princípio, eu divido em 2 momentos. Tivemos um primeiro momento onde vimos partidos políticos a se comportarem com elevado nível cívico até e político, onde respeitavam-se no princípio, e muitas vezes vimos analistas e vários outros fazedores de opinião pública a elogiarem a atuação dos partidos políticos. Estamos a falar dos primeiros 7 dias ou de primeira semana. Foi uma campanha extremamente pacífica, diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, nas eleições autárquicas, onde no primeiro dia logo tivemos incidentes em Climane e um pouco por todo o país. Mas felizmente nós tivemos um bom arranque de campanha, mas as coisas foram mudando de figura à medida que os dias foram se somando, e começamos a ver episódios de violência a acontecer um pouco por todo o país, desde a violência verbal e outros tipos de violência que envolvem até material, física. Vimos, por exemplo, o Partido Podemos e o seu candidato Venâncio a ser chamado
atenção pelos órgãos de justiça, no caso vertente da Procuradoria-Geral da República, acusando-os de estarem a atacar verbalmente as instituições do Estado. Mas também vimos o mesmo Podemos a sofrer danos por seus bens em Inhambane, onde foi assaltado a sua viatura e ainda atearam fogo. Vimos membros da Renamo, um pouco por todo o país, a reclamarem. Um dos episódios foi em Assuns, onde um dos membros da Renamo foi amarrado a um posto de baliza e foi obrigado a beber urina. Depois tivemos o caso de Morumala, foi assaltado um delegado da Renamo que transportava bens da própria Renamo para a campanha eleitoral, incluindo valores. Vimos em Nampula, uma sede da Renamo foi saqueada também e retiraram todos os produtos que lá estavam para material de campanha. O MDM também sofreu a mesma coisa. Até vimos há bocado um vídeo que viralizou, onde o próprio líder do MDM teve que se insurgir diante da polícia. Então, quer dizer que os episódios de violência dentro do processo eleitoral, eles continuam, e isto de alguma forma tira a qualidade daquilo que nós, do próprio exercício da democracia, porque é quase uma questão sistemática dentro do nosso processo. Desde, por exemplo, nós tivemos o ponto mais alto em 2014, penso isso, quando em Nampula mais de 8 pessoas perderam a vida, se a memória não me atrasou, no estádio 25 de junho em Nampula. Então, quer dizer que e sempre tem havido este apelo por diversos grupos dentro da nossa sociedade no sentido de minorarmos a questão da violência no processo eleitoral, que muitas das vezes é causado por causa da intolerância que existe, a intolerância política que existe dentro do nosso processo. Então, eu penso que é uma situação que nós temos que continuar como sociedade a refletir, porque se queremos crescer qualitativamente a nível democrático, uma das coisas que nós temos que cultivar é a tolerância política. Temos que admitir que a democracia é um jogo, igual a um jogo de uma partida de futebol, de basquetebol, onde as pessoas na quadra se embatem, mas no final do jogo trocam as camisas, abraçam-se, fazem festa e o vencedor e o vencido reconhecem o resultado do jogo. Mas quando nós continuamos a transformar momentos como esse de campanha eleitoral como momento de instabilidade, essa instabilidade pode, e muitas das vezes, ela transpõe o dia da eleição e depois acaba se transformando numa estabilidade política. Se nós formos a perceber, em Moçambique, sempre historicamente tivemos um conflito, primeiro, na dificuldade da aceitação dos resultados, depois um conflito decorrente desta não aceitabilidade dos resultados eleitorais. Foi assim em todo o período em que o presidente, o saudoso Afonso Dhlakama, viveu. Sempre tivemos episódios de violência eleitoral que depois resultaram em violência política e depois tivemos sempre acordos para poder resolver os problemas, e isso colocou sempre o nosso país em dificuldades. Então, nós como sociedade temos que trabalhar no sentido de minorar, no sentido de prevenir essas questões que são fundamentais para o próprio desenvolvimento do nosso Estado, o próprio desenvolvimento democrático. Temos um outro elemento fundamental que tem a ver com a atuação dos órgãos eleitorais. Eu penso também que os órgãos eleitorais têm estado, de alguma forma, a deixar-nos a desejar. Porque, primeiro, na disponibilização dos fundos para os partidos políticos, os órgãos eleitorais têm estado a agir até então de forma muito que deixam-nos a desejar até. Atrasos no desembolso dos fundos, há partidos que tiveram fundos, contrariamente àquilo que a lei faz referência, que os partidos têm que receber os fundos para a campanha eleitoral 21 dias antes. Os partidos só tiveram acesso a esse dinheiro 2 ou 3 dias. Começaram a ter acesso, porque alguns outros partidos só tiveram acesso 15 dias depois do início da campanha eleitoral. Outro, até então, ficamos surpreendidos numa conversa de imprensa quando se faz referência que há um partido que não recebeu nenhuma das tranches. Então, isto é
é complicado. Por isso, quando a gente, por exemplo, agora vem na conferência de imprensa fazer referência que há partidos que até ontem não tinham justificado o valor, quer dizer, faz-se muito discurso em torno disso, mas se esquece que a própria CNE entregou dinheiro aos partidos tarde. Como é que uma organização como a CNE, uma instituição como a CNE, entrega dinheiro tarde, não alterou o timing da justificação dos valores, mas ainda assim, quando chega aquele timing, ele quer exigir, porque é um timing legal, mas ele não cumpriu. Tinha que dar dinheiro 21 dias antes, só dar dinheiro 2, 3 dias, a boca começa a dar, não dá, mas começa a dar dinheiro, porque aquele dinheiro, outros, por exemplo, as transferências poderiam ter sido feitas 3 dias antes do processo eleitoral, mas sabemos que o sistema bancário ele tem a sua forma de funcionamento. Há transferências que duram 73 horas, quer dizer que coincidiam até com o dia do início da campanha. E há partidos que só receberam dinheiro 15 dias depois da campanha eleitoral começar, e tem outro que ainda não recebeu nenhuma das trans. E há sensivelmente 7, 8 dias. Então é preciso começarmos a perceber que aqui também a própria CNE tem a sua contraparte. Não é só vir acusar os partidos políticos que eles têm a culpa de não... porque receberam os valores, ainda não justificaram. Eles também têm a sua contraparte. Começaram por atrasar 21 dias por violar a lei e não pediram desculpas a ninguém. Infelizmente, nunca vi a CNE aparecer publicamente a dizer pedimos desculpas aos partidos políticos por termos nos dado dinheiro tarde. Mas vem criticar os partidos políticos, manchar a imagem dos partidos políticos e das candidaturas, dizer que estes até hoje não justificaram, por isso não tem. Quer dizer, é de alguma forma alguma inconsistência dentro dessa instituição, que é uma instituição idônea, que deve se fazer respeitar. E que todos nós, efetivamente, sempre defendo o respeito pelas instituições, mas quando não há seriedade é preciso chamarmos a atenção que haja seriedade, não procurar ocasiões para também perturbar o nosso espaço político. Outro aspecto que podemos avaliar no terceiro momento é a qualidade da mensagem que nos está a ser passada pelos partidos políticos. Será que é uma mensagem contextual? Estava aqui o colega Mulungu a fazer referência que leu o manifesto do MDM, encontrou muita coerência, mas está a ser pouco transmitido. É a mesma sensação que eu também tive. Sou uma das pessoas que desde a primeira hora procurei ter acesso aos manifestos dos partidos políticos e vi que realmente em algumas candidaturas há uma qualidade em termos de intenções que pretendem implementar. Uma dessas organizações é o Movimento Democrático de Moçambique. Fui ler o manifesto, vi que alguns pontos são muito mais aprimorados em relação às outras candidaturas, mas infelizmente a qualidade da liderança também que o próprio MDM tem a essa altura não tem uma capacidade de eloquência para transmitir e provavelmente também não esteja a granjear muitas simpatias no ponto de vista popular. E o que podemos fazer como resumo, por exemplo, das principais candidaturas, em termos de mensagem, em termos de perspectivas, estamos a ver um domínio de 2 candidaturas. Estamos a falar da candidatura do Daniel Chapo, do Partido Frelimo, tem estado a ser um candidato muito também pela máquina que o suporta, tem estado a ser um candidato muito seguido, daqueles que a essa altura reúne muita popularidade. E depois temos o Venâncio Mondlane e o Podemos também, que vem ali a correr, mas os outros, estamos a falar da Renamo, que tradicionalmente era o partido que posicionava-se como segundo, começa a mostrar algum desgaste, que até começa a nos deixar dúvidas se provavelmente vai conseguir manter a posição tradicional, que é do segundo mais votado, é a segunda maior força. E o MDM, que está praticamente um outside deste processo eleitoral, não sabemos até que ponto provavelmente poderá conseguir vir a ter resultados semelhantes à última eleição, que também decaiu, mas a essa altura 2 candidaturas são mais visíveis e são mais seguidas e mais prováveis a serem vencedoras. Exato, muito obrigado. Vou dar mais 30 segundos para quem quiser comentar algo em termos deste tema, para já podermos passar. Começo com Alves Mulungu. Sim, eu aqui queria salientar o que o colega esteve aqui a dizer. Olha, essa campanha, ela trouxe-nos uma novidade, ou seja,
um partido, um candidato, ele pode ser visível pelas gafes que vai cometendo. Isso também serve, traz uma certa vantagem à sua própria imagem, porque a partir do momento que as pessoas partilham esta gafe, o candidato vai ganhando mais visibilidade. Agora, o que nós estamos a perceber é que há outros candidatos, eles estão exatamente numa normalidade, ou seja, não cometem gafes, mas também não arrastam multidões, então ficam ali na sombra. Então, estes nós não estamos a conseguir detectar. Então, é como se tivesse um antivírus, que ele funciona, consegue detectar os vírus mais graves e aqueles que se calhar ajudam mais no sistema imunológico humano. Agora, tem aqueles que andam ali na sombra, não conseguem detectar. Agora, um outro ponto, eu quando falo da ideia de construção de estrada, escola, hospital, é que isto é um direito. É que quando alguém vem prometer um direito que é meu, eu não sei se vou de facto olhar para a tua promessa no sentido positivo ou negativo, porque para mim você podia me prometer outro tipo de coisa e eu já sei que nestas coisas que você está a prometer virá a estrada e a escola, ou seja, será uma questão de raciocínio neste sentido. É por isso que eu falava aqui, olha, é verdade que pelo contexto em que o candidato vai encontrar nesta determinada zona, ele pode prometer. Ou seja, o candidato até para aceder a esta zona sofreu por causa de vias de acesso. Então, quando ele chega lá, a primeira coisa que se calhar possa lhe ocorrer é prometer uma estrada ou uma escola, porque ele percebe que não há presença do Estado lá. Mas é preciso também aprimorar um pouco a questão das promessas, porque é um direito da pessoa. E quando é um direito, eu imagino numa relação, você diz a suposta namorada ou a futura suposta esposa que, de facto, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um lar. Estas são coisas que elas vão acontecer com naturalidade, porque é, de facto, resultado de uma relação. Mas você pode garantir um ambiente em que ela perceba que eu aqui terei um lar, terei uma casa para onde me esconder. Exato. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não que não podem, de facto. Exato. Muito obrigado, Mulungu. Paulo, alguma... Sim, eu vou reforçar a minha ideia, já que ele reforçou a ideia dele. Eu acho que, Mulungu, isso tem muito a ver com a qualidade da nossa política. Há tipo de discursos que você não pode dizer em função da qualidade política da tua sociedade. Ou seja, se nós, como povo, como país, tivéssemos estradas, não faria sentido estarmos a prometer estradas, mas há promessa de estrada porque não há, e sendo um direito. Tal como prometermos que os cidadãos vão gozar os seus direitos, veja só. Quer dizer, prometer ao cidadão que ele vai gozar os seus direitos que estão plasmados na Constituição. Quer dizer, é paradoxo, mas é preciso ir atrás disto, não é? Para mostrarmos a ideia de que queremos ser um Estado normal, em que no futuro a gente deve deixar de prometer o óbvio. Eu tenho falado disto, que de fato estamos a prometer coisas que não era suposto, mas é porque somos um Estado que não é normal. Então temos que encontrarmos a normalidade para não repetirmos as promessas nos próximos anos. Porque, vou lhe dizer, desde que começamos estas eleições de 94, ciclo após ciclo eleitoral, estamos a prometer as mesmas coisas. É preciso melhorarmos a qualidade das nossas promessas e a qualidade dessas promessas só pode melhorar com a qualidade política da nossa sociedade. E a qualidade política da nossa sociedade passa por cumprimento da lei. Em primeiro lugar, cumprimento da lei. Todos os moçambicanos gozaram os direitos de igual forma e também seus deveres. E aí vamos ter um país em progresso de fato, porque vão se libertar as ideias nas pessoas, elas vão participar ativamente, não haverá restrições do ponto de vista de ação, porque não há barreiras políticas, não é? Ninguém será limitado a oportunidades econômicas por causa da filiação partidária e suas convicções políticas religiosas. E daqui a 5 anos, de certeza absoluta,
que já estaremos a falar de prometermos explorarmos os céus, a irmos falarmos de astrofísica, estarmos a falar de produzirmos armas bélicas para a proteção do nosso território, sistemas de comunicação, e não estarmos a falar de estradas. Exato, muito obrigado. Samamad levou um pouco mais de tempo, por isso que eu vou passar de fato para o próximo tema. No entanto, vamos discutir o nosso próximo tema, que é o Conselho Constitucional ordena o uso das urnas das eleições autárquicas para as eleições gerais. Vou começar com o Samamad, sabendo que já temos uma lei eleitoral atualizada, esta que já tinha especificidade das urnas que deveriam ser utilizadas. Uma delas é as ranhuras. As ranhuras deviam ser exatamente, ou melhor, estreitamente que apenas cabessem que o boletim de voto. No entanto, diferentemente das urnas das eleições autárquicas. Como que olha para o posicionamento do Conselho Constitucional e também como que olha para o respeito à própria legalidade? Olha, eu não sei se o Conselho Constitucional ordenou ou anuiu uma decisão de um órgão que chama CNE, de uma instituição chamada CNE. Porque o que me consta, ou o que é verdade, é que a CNE elaborou uma resolução, que foi uma resolução tomada por consenso dos seus membros, e que automaticamente decidia o uso das urnas que tinham sido usadas, passo a repetição, nas eleições autárquicas e para essas eleições gerais. Mas, em contrapartida, esta resolução é contrária à lei. Exato. Uma lei que foi aprovada pela Assembleia da República, pela Renamo e pelo Partido Frelimo, que tomava como decisão o uso de ranhuras mínimas, que são ranhuras que só permitem a entrada de um boletim de voto. A Renamo, inconformada com essa decisão, recorreu ao Conselho Constitucional para impugnar a resolução. E o Conselho Constitucional, por sua vez, através do Acórdão 11/CC/2024, de 26 de setembro, aliás, de 26 de setembro, toma a decisão que é manter aquela que era o parecer, ou delibera a favor da decisão que tinha sido tomada pela CNE. Quer dizer, diz que, primeiro diz que mantém a decisão porque mantém a decisão subsistente. Exato. Porque o tempo da aprovação da lei até o tempo da eleição é curto para que haja uma ginástica para a aquisição de novas urnas, que são essas urnas com uma ranhura que só permite a entrada de um voto. Segundo, diz que a lei aprovada é destinada a operações eleitorais não iniciadas, quer dizer, aquelas questões que ainda não tinham sido iniciadas. Quer dizer, o Conselho Constitucional assume que, na altura da aprovação da lei, o Conselho Constitucional já tinha executado o orçamento referente à compra de urnas. Exato. Daí que não havia espaço do Conselho Constitucional, da própria Comissão Nacional de Eleições, ir ao mercado adquirir novas urnas, porque não havia recursos, ou não há recursos para tal, para além dessa questão de tempo. Agora, onde é que me veio o paradoxo? Não quero olhar para a questão dessa decisão, se é correta ou não, mas o grande paradoxo está no próprio partido que remeteu o recurso, que é a Renamo. Primeiro, a Renamo na Assembleia da República, juntamente com a Frelimo, aprova a lei, e a Renamo foi a primeira a aparecer publicamente para se defender em relação à decisão que tinha sido tomada na Assembleia da República. A Renamo diz que saía mais vitoriosa, mais reforçada, porque tinha conseguido, perdeu sim na questão dos tribunais, que era o verdadeiro objeto de discussão,
que era passar os tribunais o poder de julgar os ilícitos eleitorais em primeira instância. Arnaldo diz perdeu aquela batalha, mas ganhou outras. E uma delas era a introdução dessas urnas com ranhuras mínimas que só permitia a entrada de um voto e a entrada de observadores e jornalistas para transmissão da contagem dos votos e outras questões que a Arnaldo acabou aflorando como elementos que levou a eles a aprovarem, juntos a Frelimo, a atual lei eleitoral. Exato. Mas a mesma Arnaldo faz parte do Conselho, da Comissão Nacional de Eleições. A decisão da deliberação foi tomada por consenso. A deliberação, a resolução foi tomada por consenso. Sendo a resolução por consenso, numa Comissão Nacional de Eleições, onde está presente o MDM, Arnaldo e a Frelimo, há um paradoxo quando nós vemos a mesma Arnaldo, piscou à esquerda, depois virou à direita e foi ao Conselho Constitucional pedir a impugnação de uma decisão que eles tomaram por consenso. E depois o Conselho Constitucional também é um órgão em que a Arnaldo está lá presente, tem 2 juízes lá, do Conselho Constitucional que pertence a Arnaldo, tem juízes da Frelimo e tem juízes que vêm do Conselho Superior da Magistratura, são 7 membros, né? E um nomeado pelo Presidente da República. Quer dizer que a mesma Arnaldo que por consenso ajudou a aprovar a resolução, foi a mesma Arnaldo também que ajudou a aprovar, a chumbar o pedido de impugnação da Arnaldo a nível do Conselho Constitucional. Então, quer dizer, há um paradoxo, porque temos que analisar os fatos em função do contexto. E em função do contexto, quem levou este caso ao Conselho Constitucional foi Arnaldo como uma forma de protestar e impugnar uma decisão tomada em resolução que claramente viola a lei, na hierarquia das leis, uma resolução não é superior à lei. Né? Então, é uma resolução muito inferior e a lei tem que ser cumprida, é de cumprimento obrigatório. E eu acredito que essa questão de resolução é um arranjo institucional só para suprir uma questão que é uma manobra automaticamente só para conseguirem colmatar essa questão de uso das urnas, porque provavelmente ou efetivamente não hajam condições financeiras para adquirir-se novas urnas, ou porque efetivamente há uma vontade deliberada de manter essas urnas, porque de alguma forma há um propósito. Então, é aí onde eu me questiono. Será que a decisão foi efetivamente do Conselho Constitucional ou o Conselho Constitucional anuiu uma decisão? É verdade que, tratando-se de um órgão que, em última instância, decide sobre os processos eleitorais, mas nós sabemos, temos um problema no nosso país. As eleições, elas têm uma característica muito fundamental, que é a questão da certeza procedimental e a questão da incerteza eleitoral. A incerteza eleitoral é que não há vencedores anunciados logo à primeira hora, quer dizer, nós não vamos às eleições conhecendo os vencedores. Exato. Mas a certeza procedimental, quer dizer, uma vez criadas as regras do jogo, as regras do jogo têm que ser cumpridas à risca, porque as regras do jogo antecedem um processo. Aqueles que são concorrentes, eles sentam, elaboram, eles entram no jogo conhecendo as regras. E não pode, em momento algum, no meio do jogo, que haja mudança de regras. O que aconteceu efetivamente aqui é isso. Um jogo a ser jogado, o árbitro dispara. Agora a nova regra já não é isso. Agora o canto não é assim, penalidade não é assim. Para alguém agora ser o penalti, quer dizer, o árbitro mudou a regra do jogo no jogo. Não precisou a FIFA. Exato, muito obrigado, Samamate. Então, é efetivamente isso que aconteceu. Obrigado. Também vou consigo, Alves Mlongo, como que olha para esta decisão, assumindo que considera-se ordinar, porque a decisão do Conselho Constitucional é irrecorrível. Então, vamos olhar nesse aspecto, como que olha para a decisão do Conselho Constitucional de manter as urnas das eleições autárquicas para as eleições gerais, uma vez que já temos uma lei e a lei ela é obrigatória, salvo se houver aqui uma questão de atropelo à lei, então tem que haver uma penalização. Como que olha para esta decisão? Bem, eu olho para esta decisão no sentido racional, ou seja, nós já estamos a escassos dias do processo de votação, de eleição, e não faz sentido a estas alturas termos que adquirir
novas urnas para este processo. Quando se fala urnas, se calhar as pessoas possam ter a dimensão de são 100 e tal urnas. Estamos a falar de cerca de quase 100 mil urnas para todo o país. Então, é muita coisa. Então, para trazer urnas com essas especificidades que a Renamo e uma parte também viu um processo que o candidato do Podemos, o Venâncio Mondlane, também fez na Procuradoria e no Ministério Público. O Ministério Público terá dito ao Venâncio que não era matéria da sua alçada e que se calhar devia encaminhar o processo para o Conselho Constitucional. Então, essas especificidades que está a exigir a essa altura, eu acho que são impróprias, principalmente quando estamos acima do joelho a caminho deste processo final. Mas esta pressão que os partidos estão a fazer, de facto, é para abrir um espaço para que o seu eleitorado, de facto, tenha ou ganhe certas interpretações em torno disto, porque os partidos ou os candidatos, quando eles submetem processos desta natureza, no meio deste processo, eles já sabem qual é que será a resposta que advirá deste órgão e eles querem exatamente politizar essa resposta de modo a capitalizar isto ao seu favor, e é isso que de facto está aqui a acontecer, porque isto de facto ganha uma certa tendência a assumir-se que qualquer tipo de viciação de urnas que advirá de 9 de outubro, ela se calhar será interpretada como sendo resultado desta anuição do Conselho Constitucional. Então é mais ou menos nestes moldes que os partidos estão a jogar neste processo. Agora, como falava aqui o meu colega Samamadi Ngrule, de facto a Renamo tem um defeito de negociar e quando o processo termina e começa a se operacionalizar os pontos que foram negociados, a Renamo depois coloca um pé atrás e quer voltar a renegociar os processos. Nós vimos muito isso, mesmo na altura do saudoso Afonso Dhlakama, a Renamo fazia o mesmo processo, de tal que trouxe, de facto, os secretários de Estado nas províncias, porque negociou a ideia de que o governador devia ser eleito pelo povo. Então foi-se às urnas, votou-se a figura do governador, e, de facto, a Frelimo arranjou uma brecha na Constituição da República e nomeou os secretários. E estes secretários, de facto, demonstraram-se ter mais poderes em relação à pessoa do governador. Ou seja, quando a Renamo pensa que está a fazer uma jogada de mestre, a Frelimo também dá um checkmate no meio dessa jogada de mestre. Então, é preciso compreender que onde termina a sua esperteza, inicia a esperteza do outro. Então, é mais ou menos neste nível de coisa. Esta ideia que o Conselho Constitucional traz aqui, de que, olha, não temos divisas, seria dispendioso e também o tempo é curto para trazer as novas urnas. É mais uma forma de travar esta ideia da própria Renamo de trazer as novas urnas, porque já se prevê que vai usar a ideia da ranhura para justificar a sua derrota nas urnas. Então, é um jogo e este jogo precisa da compreensão do alcance, quanto ao alcance dos seus resultados por parte de todos aqueles que estão envolvidos no jogo. Exato. Muito obrigado. Enquanto essas regras eleitorais não forem amplamente socializadas, a sua discussão para aprovação, para a criação de normas mais sólidas, que não são polarizadas entre a Renamo e a Frelimo, nós sempre vamos ter essa instabilidade. De tal modo que eu tenho estado a dizer que depois desse processo eleitoral há um conjunto de instrumentos que devem ser mexidos para contextualizar a nossa democracia. Um desses instrumentos é a lei eleitoral. Hoje temos muitos partidos a concorrerem e uma das questões que se levantam nos últimos tempos é que de todos os 37 partidos, só está a ver 4 ou 5 partidos a fazerem campanha. Mas muitos desses partidos receberam dinheiro
atrasado como não receberam uma tranche, mas estão sentados em casa. E nós já temos estado a denunciar isso, que há anos o espaço político moçambicano é povoado por gente que só espera da campanha, do processo eleitoral para saquear o erário público. E o que é que fazem? É receber dinheiro do Estado, comprar recibos para justificar e ficam com dinheiro. E se for a perceber o leque dos partidos que ficaram sem justificar, esses não estão lá, porque esses já têm já tem a sua estratégia desenhada, porque precisam com maior flexibilidade de recolher esse dinheiro, terem em casa, justificar e ficarem... Desculpe, não temos cartazes nas ruas, não temos nada, mas essas pessoas já receberam os valores. Então, isto recupera-se com o quê? É preciso revisitar a nossa lei dos partidos políticos para criarmos, contextualizarmos, criarmos um pouco mais de... apetrecharmos com normas que permitam a emergência de partidos que realmente vão agregar valor à nossa democracia, e é preciso também criarmos uma lei eleitoral robusta que responde às nossas expectativas em função de todas essas incongruências que nós hoje estamos a ver. Exato, muito obrigado, Samamat. Paulo, é a sua vez, faço-lhe a mesma questão, para não ser repetitivo, como que olha para este cenário? Bom, eu vejo esta decisão da CNE como mais um elemento que coloca a descredibilidade do processo em si. Quer dizer, a descredibilidade das instituições que deveriam dar credibilidade ao processo em si. Agora, isso deve ser uma fatalidade? Não, não é? Não deve ser uma fatalidade, pelo menos para nós como um partido político. Temos que olhar isso como uma adversidade que devemos suplantar, porque, para já, o Conselho Constitucional é a entidade máxima da qual as suas decisões não são recorríveis. Então, o que é certo é que vamos usar aquelas urnas. Então, temos que nos conformarmos com isso. Mas não temos que nos conformar com a possibilidade de fraude através daquelas urnas. Isso implica o quê? Implica uma atitude criativa da nossa parte, no sentido de nos precavermos ao máximo para limitar ao mínimo a possibilidade de fraude na base daquelas urnas. Exato, muito obrigado. Para já, nós ficamos com o mesmo escasso de tempo, vamos passar imediatamente para o próximo tema e vou pedir capacidade de síntese, porque só temos 15 minutos e 5 minutos para cada. A questão dos professores que propõem a eleição dos diretores. Temos visto em vários cenários, mesmo nas universidades, nas faculdades, a eleição dos diretores das faculdades. E agora, nos ensinos, vamos falar no ensino geral, os professores propõem esta iniciativa de haver uma democracia dentro das escolas para a eleição dos diretores das escolas. Como que olha para esta iniciativa dos professores? Quais são os impactos que isso pode vir a gerar? Olha, essa é uma ideia super fantástica, sem que ela seja estranha para nós como Podemos, sem que ela seja estranha para nós como Venâncio Mondlane, entanto que candidato. Porque se formos a ver os manifestos tanto do Venâncio Mondlane como do Podemos, sabemos que estamos a caminhar com dois manifestos que eles se cruzam por causa de vários pontos comuns que têm. Esses dois manifestos, eles falam da descentralização. E a descentralização não é... A gente não entende descentralização do ponto de vista de apenas diminuir os poderes do chefe do Estado, garantir a independência do judiciário, do legislativo, não é? A descentralização, a gente a olha a partir do nível mais alto do nosso Estado até ao nível da base, estamos a falar da localidade. Então, dentro deste trajeto entre a localidade e o governo central, há vários elementos que também precisam desta descentralização. Então, a eleição dos diretores das escolas na base de uma eleição é genial, uma eleição interna dos próprios professores. Por quê? Porque, neste momento, os diretores das escolas, aí está, os diretores das escolas são as maiores figuras da centralização do poder, da partidarização do poder
para a Frelimo. São os diretores das escolas que influenciam de grosso modo os processos eleitorais. São os diretores das escolas que influenciam seus professores, dão-lhes ordens e são ordens partidárias para que o processo eleitoral corra de um determinado feitio. Então, é super genial que os diretores das escolas sejam eleitos pelos seus pares, que são os professores, não é? Para darmos democracia ao processo também educativo, pedagógico no seio da escola, dá outro tipo de responsabilidade até para os próprios professores, dá um outro estímulo de exercício da democracia e, quiçá, isso se passa para o resto da sociedade. É muito mais, na minha opinião, muito mais forte a eleição dos diretores das escolas do que, por exemplo, a eleição dos juízes. Não que desmereço isso, também devem serem eleitos pelos seus pares, como até exigem já há anos, mas isto a ser complementado pela eleição dos diretores das escolas pelos seus pares é fantástico. Exato, muito obrigado. Vou consigo, Alves Mlongo. Bem, eu acho que uma ideia de construção ideológica, há uma certa lógica nesta ideia de nomeação de diretores, mas a falha que ocorre muitas das vezes é que nomeia-se diretores que não têm o conhecimento de todas as vicissitudes ou dia a dia das escolas. Então o diretor chega, vem de uma outra escola, não conhece exatamente a funcionalidade da escola, então aí começam a entrar em choque aquilo que é a funcionalidade da escola e os próprios ideais que esse diretor traz. Mas isso tudo é porque nós viemos de um Estado com algumas características socialistas, então a ideia de usar as escolas como mecanismos ideológicos, ela estava de facto muito ligada ao poder, então usava-se de facto essa ideia de nomeação. Agora, esta nova ideia de nomear ou eleger, como os professores estão a pedir, ela é de facto positiva, mas ela é positiva até o momento em que de facto vamos chegar em algumas escolas e não vamos encontrar indivíduos que não tenham capacidade, mas que não tenham qualificações para, se calhar, ascender a esta posição do diretor da escola. Então, quando é assim, busca-se, de facto, algumas figuras externas para nomear para aquele cargo, porque não pode-se ficar refém. Os processos democráticos, eles são sempre bem-vindos, mas no meio deles há vezes que abrem um espaço lacunoso, que é exatamente a ausência de uma figura para responder a uma determinada inquietação, que está numa localidade ou numa escola. Então, busca-se algumas figuras que de facto vão responder àquele ponto, porque o que pode acontecer aqui é uma frustração no meio deste processo. Os professores podem de facto receber um sinal positivo por parte do governo, de que de facto eles vão eleger, mas o governo vai dizer, olha, vocês vão eleger, mas nós vamos indicar as figuras que vocês vão eleger. Então vamos entrar aqui num outro choque dentro deste processo. Então é preciso que esta ideia seja ela estudada de base e que seja ela bem enriquecida para que possa ser adotada. Exato, muito obrigado. Samamate. Olha, a escola é o primeiro lugar onde nós aprendemos a liberdade. E se é o primeiro lugar, eu acho que é pacífico que a democracia comece a ser cultivada a partir de lá. E hoje nós reclamamos muito dos professores, que tem muita alienação, e provavelmente um dos fatores da alienação é esse, é que eles dependem de um chefe que está lá em cima, que é um chefe político, que acaba nomeando ele como um técnico para aquele cargo.
Então, ele automaticamente tem que continuar a polir o chefe político, porque se o chefe político não estiver satisfeito com ele, então não vai lhe nomear como diretor da escola, como administrativo, ou como pedagógico, ou chefe de secretaria, qualquer coisa. Então, é preciso democratizarmos a escola. E a democratização da escola pode efetivamente começar por este elemento fundamental, que é deixar que os professores, que as lideranças sejam constituída por pessoas eleitas pelos seus pares. O problema estava aqui a levantar o colega Mulungu, ele pode ser suprido porque as escolas elas constituem-se em zonas de influência pedagógica, quer dizer, temos uma rede de escolas que pertence a uma mesma zona de influência pedagógica, quer dizer que tem várias pessoas, se o concorrente dessa escola, para diretor dessa escola não está aqui, está numa outra escola que da mesma zona de influência pedagógica. Mas também existe um fator outro importante, é que para chegarmos a uma eleição, há regras estabelecidas. Então, no estabelecimento dessas regras, também terá que se ter em conta essa situação em que não há capacidade interna, mas pode-se recorrer a uma capacidade externa para vir, mas que não fuja aquele prisma de serem os seus pares a fazer a escolha de quem vai liderar em função dos padrões estabelecidos. Estamos a falar do perfil do indivíduo que deve concorrer a estes cargos. Nas universidades também é assim, existem termos de referência em que se faz questão de quem são as pessoas que habilitam-se a ser reitores ou diretores de faculdade ou mesmo chefes de diferentes áreas internas. E é em função desses critérios pré-estabelecidos que as pessoas submetem suas candidaturas. E desta forma também pode ser nas escolas. Os professores, eu penso que têm uma boa razão e provavelmente por causa dessa alienação que a escola hoje sofre, pode ter sido isto que tem estado a motivar esta vontade dos professores quererem uma relativa independência, porque nós discutimos num país onde dizem que há professores que compressivamente são descontados seus salários para fazerem contribuições políticas. Então, os professores querem se ver afastados dessas situações e temos que olhar isso como um processo normal que simboliza a evolução da nossa consciência política, a evolução da nossa democracia, do crescimento do nosso Estado. Todo este movimento que a gente tem estado a ver hoje, podemos estar de costas voltadas uns com os outros, mas eu vejo com muito agrado porque demonstra que efetivamente nós estamos a evoluir qualitativamente em termos de consciência cívica e de cidadania, consciência democrática. Estamos a entender o quanto a política ela é importante para a nossa vida em sociedade. E se é assim, nós temos que começar a tomar decisões estruturantes como essas para ver o que é que muda na nossa vida do dia a dia. Isto já acontece em outros contextos, países como mais próximos de nós. Portugal pode estar na Europa, mas é um país muito próximo de nós, à medida que a maior parte do nosso ordenamento jurídico é mesmo importado de Portugal para cá. Nós ainda estamos com normas quase um passo de copo daquilo que é Portugal. E os portugueses hoje já evoluíram a esses níveis, onde as escolas, onde até cargos de direção de um setor do Estado é mesmo feito por pessoas internamente decidem quem vai ser o chefe, onde o PCA também passa, quer dizer, já não se encontra, já começam a fugir daquela lógica de o chefe político ser ele a ter que indicar titulares de algumas pastas como estas. E isso estimula o quê? Estimula a competência e estimula a boa cultura organizacional, porque a partir do momento que você sabe que eu teria que ser eleito pelos meus pares para ocupar esse cargo, tu tens uma forma de tratamento, aí consegues incorporar a cultura organizacional. Agora, quando dependes de um chefe político, falta respeito aos seus colegas, falta respeito a todo mundo, porque tu sabe, não precisa deles para ascender aquele cargo. Precisas sim de polir o teu chefe político para poder esse chefe político te colocar naquela cadeira. Então, eu acho que é bonito de ouvir isto e eu acredito que a partir do momento que já começa a se discutir, os próprios professores já começam a ver como uma prioridade, poderemos ver isto materializado um dia. Exato. Mesmo. Sim, eu acho que essa ideia é bonita, mas também eu gostava que se envolvesse as comunidades, porque há escolas que, de facto, a maioria das pessoas que frequentam sobrevivem da comunidade, até a própria comunidade é que sustenta, que constrói a escola e tal. Então, que se estendesse, não só os pares professores, mas também olhassem para os estudantes e a própria comunidade, aliás, os conselhos de escola. Sim. Exato. Sim. Então, que se pegasse aquela comunidade e ela participasse de forma ativa e também ajudasse, de facto, a fazer aqui uma espécie de fiscalização
do performance deste diretor. Aí, se calhar, nós íamos resgatar vários valores que perdemos a nível das escolas, onde é a base para o povo tomar o poder. E reforçava-se a coisa, a ligação entre a escola e a comunidade. Exato. Sim, Vamos só mesmo- 30 segundos que... Exato, já estamos a fechar. Exatamente. Últimas É como se- considerações. considerações finais. Faz todo sentido que um partido como Podemos advogue esta iniciativa dos professores para que tenha uma implementação efetiva. Porque é certo que o partido Podemos vai entrar na Assembleia da República. Até esta altura também é certo que pode ganhar as eleições presidenciais. E tanto é que esta proposta tem muito a ver com o manifesto, tanto do Venâncio Munhã, tanto do Podemos, nomeadamente no pilar número 1, que é descentralização, questão da reforma do Estado. O manifesto do Podemos tem no seu pilar número 9 o pilar cidadania. Então, esta iniciativa tanto se enquadra na reforma do Estado como no pilar sobre a cidadania. Exato, muito obrigado. Não sei se posso dar mais alguns segundos para podermos fechar. Consensual? Tudo bem. Caro telespectador, agradecemos a sua audiência hoje, quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Estamos ainda a escassos dias para eleições gerais. Faltam precisamente 7 dias. No entanto, advertimos que o seu voto no dia de eleições, vote consciente e também pensando naqueles que não têm a capacidade de votar legalmente, mesmo também com a possibilidade de se dirigir à urna no mesmo dia. Aliás, como sempre temos deixado de ficar aqui, vamos pensar sempre no futuro, porque o que a gente fala aqui é nossa responsabilidade, mas o que você entende é responsabilidade sua. Ficamos por aqui, até a próxima.